Limite Zero, capítulo 8, parte 4. Evidências. Caro Joey, gostaria de lhe agradecer de todo o meu coração por ter trazido Dr. Hewlin a Austin. O programa foi maravilhoso e me proporcionou uma nova maneira de entender a vida e a maneira como as leis universais governam a nossa saúde e a nossa felicidade. Permita-me desenvolver essa ideia. Em primeiro lugar, quero dizer que não sou certamente um especialista na prática do Ho Oponopono. Perdoe-me, portanto, se estou enxergando coisas demais no que foi compartilhado, mas eis o que depreendi da experiência daquela noite. O Dr. Hewlin falou bastante a respeito de uma coisa muito preciosa para o meu coração, a arte de ir para o estado zero. Na realidade, isso parece ser um ponto de destaque do Ho Oponopono. Pratico artes marciais e sou professor de Qigong há muitos anos, e passei a considerar a capacidade de limpar e esvaziar a mente, ir para estado zero, um dos maiores dons conhecidos da humanidade. O Dr. Hewlin nos fez lembrar da importância de viver em um estado de abertura, purificando as nossas reações interiores e indo para o estado zero. Concordei plenamente com a perspectiva dele em relação à vida e fiquei emocionado por conhecer outro ser humano nesse planeta que compartilha as verdades que passei a amar. Na arte e na prática do Qigong, exercício de energia da arte marcial interior, existe uma maneira muito específica de respirar e fazer circular a energia interior do nosso corpo. Os antigos mestres das artes marciais descobriram que existem leis universais atuando dentro do nosso corpo, e quando aprendemos a deslocar a nossa energia interior de maneira circular, podemos criar níveis elevados de uma energia vigorosa e elevar profundamente a nossa consciência. Esse processo é frequentemente chamado de órbita microcósmica. Basicamente, inspiramos e dirigimos para baixo a energia da força vital existente dentro da respiração em direção à região inferior do abdômen, uma área conhecida como Dantian. Em seguida, fazemos a energia subir pela coluna vertebral e finalmente a levamos de volta para a frente do corpo. Esse processo contínuo cria uma órbita microcósmica dentro do nosso corpo energético, estimulando positivamente a nossa saúde e a nossa consciência. Quando o Dr. Hewlin utilizou um diagrama para explicar o Ho Oponopono e mostrar de que maneira a comunicação e a consciência entre as pessoas fluem melhor em um sentido circular, fiquei imediatamente impressionado com a semelhança com a órbita microcósmica. Na realidade, foi emocionante constatar como o universo funciona com círculos de uma maneira que eu nunca percebera antes. O diagrama que ele desenhou me fez compreender que na maioria das vezes tentamos nos relacionar com as pessoas de uma forma linear bidirecional. Conversamos uns com os outros, discutimos, negociamos, criticamos e assim por diante, e tudo isso tem lugar em um sentido horizontal. Entretanto, pude perceber que ao avançar em uma direção completamente diferente, poderíamos provocar uma mudança maior e estabelecer uma ligação mais profunda com o outro ser humano. Essa direção era um círculo. Para mim, o diagrama do Dr. Hewlin mostrou que se formos primeiro para o estado zero, bem abaixo da camada consciente da mente, podemos nos desfazer das nossas reações e dos nossos apegos ao que estamos percebendo. Podemos então começar a ascender em direção ao estado superconsciente e, com o tempo, entrar em contato com a consciência divina. O divino pode conduzir a nossa intenção clara e amorosa para outra pessoa, basicamente se infiltrando de modo furtivo pela porta de trás da mente consciente dela, possibilitando uma conexão e um relacionamento puros e não filtrados. Tudo que eu posso dizer é que o processo funciona como nenhuma outra coisa jamais funcionou. Na semana passada, por exemplo, eu estava em uma reunião de negócios e a pessoa do outro lado da mesa estava pedindo coisas que eu inicialmente achei que eram injustas e egoístas. Percebi que eu estava me contraindo interiormente e lembrei-me do diagrama e das vantagens do sentido circular, de modo que decidi parar de lutar e simplesmente me entregar ao momento. Entrei primeiro em contato com a minha respiração e fui para o estado zero. Interiormente, senti que a minha consciência estava sendo positivamente estimulada, exatamente como no exercício de Qigong que descrevi, e a minha disposição mudou de imediato. Se eu tivesse expressado o que eu estava sentindo por dentro, teria dito o seguinte: eu o amo e o apoio, por favor, me perdoe por ter sido duro com você. Como posso ajudá-lo a sentir seguro e fazer com que ambos tenhamos o que desejamos? Em seguida, algo incrível aconteceu. O meu amigo, eu já não estava vendo a pessoa como um inimigo ou uma ameaça. Começou a mudar, tornando-se muito mais aberto e receptivo, como se tivesse parado de debater com um conflito interior. Passados 15 minutos, encontramos uma solução para o nosso dilema anterior.
uma solução perfeita para ambos e que eu nunca teria sido capaz de conceber no meu estado de espírito antigo. À medida que os mistérios da vida se expandem, começamos a perceber como tudo está interligado. Tudo é oriundo de leis universais, e uma dessas leis são os círculos. Lembro-me de que você disse no filme O Segredo que o universo aprecia a velocidade. Eu gostaria de acrescentar que o universo também gosta dos círculos. E a vida certamente flui com muito mais suavidade quando sabemos o sentido em que o círculo deseja seguir. Assim, mais uma vez, muito obrigado, Joey. O diagrama que o Dr. Hewlin usou para explicar o Ho'oponopono tem me sido extremamente útil. Ver esse processo em um diagrama me conferiu um grande vislumbre e uma maravilhosa ferramenta que eu posso usar quando eu estou tentando forçar as coisas em vez de diminuir o controle e reagir às situações a partir do estado zero. Calorosamente, Nick Tristan Truscott, Sensei. Todos os dias desde o fim de semana da manifestação em maio, eu repito, eu te amo, sinto muito, me perdoa, obrigada. Nada que possa ser na verdade facilmente observado, catalogado ou aplaudido mudou, mas a minha vida atualmente está maravilhosa. É claro que eu gostaria de ser muito rica para poder visitar as minhas filhas e minha família em Queensland, e o meu irmão em Paris, e também proporcionar ao meu marido uma viagem de trem dos seus sonhos. Eu gostaria que os meus romances fossem lidos no mundo inteiro, mas essas seriam dádivas secundárias em comparação com o que eu tenho agora. A mudança invisível é incrível. Quando eu digo sinto muito, realmente me sinto responsável pelo que quer que esteja na minha consciência no momento. Não consigo mais me separar das pessoas que discordam de mim. Nunca me senti tão ligado a tudo. Sinto muito o que estou fazendo no Iraque, por exemplo. Detesto dar telefonemas, mas estou telefonando para o país inteiro para o caso de eu poder mudar o que estou fazendo no Iraque. Isso me ajuda a ficar curada. Como sinto que sou perdoada, sou muito grata. Evelyn Cole. Depois que tomei conhecimento do Ho'oponopono por intermédio do Dr. Hewlin e Dr. Vitale, descobri que devo me purificar constantemente. Quando me purifico e volto ao estado zero, tudo corre suavemente nos meus negócios. Estou constantemente fazendo uma limpeza e voltando ao estado zero, como o Dr. Hewlin me ensinou a fazer. Levei uma colega do trabalho para conhecer o Dr. Hewlin e o Dr. Vitale. Descobrimos que tínhamos tanto em comum que saímos para jantar naquela mesma noite. 8 meses depois, estamos mais apaixonados do que nunca. O segredo é estar ao lado de pessoas com ideias afins, perdoar e transformar. Obrigado, Dr. Hewlin e Dr. Vitale, por trazer o Ho'oponopono para uma audiência maior. Agradeço também pelo lugar perfeito para encontrar o amor da minha vida. Chris, The Prosperity Guy, Stewart. A ida de carro para Austin pareceu uma férias depois de eu estar meses viajando com o show. Deixar Houston para trás foi mais do que um afastamento de 24 horas do universo todo abrangente de uma produção em trânsito. Foi um intervalo de uma noite de avaliação que reordenaria a minha realidade mesmo antes do início da palestra do jantar que o Dr. Joey Vitale tinha organizado. Já haviam se passado meses depois da última vez que eu ouvira uma das palestras sobre o Ho'oponopono do Dr. Ihaliakala Hewlin, 1 ano e meio para ser mais exato. Embora não conhecesse o Joey Vitale, estava grata pelo fato dele ter trazido Ihaliakala a um local ao qual eu pude ir de carro e participar do evento em Austin. Enquanto o cenário em transformação e pequenas cidades do Texas deslizavam pela janela do carro a caminho de Austin, pensamentos sobre outras palestras a respeito do Ho'oponopono vieram à tona, e coisas das quais eu me esquecera voltaram a ocupar a minha cabeça. Recuei no tempo para a primeira de muitas vezes que ouvira Ihaliakala falar, e eu sentira um arrepio na coluna quando ele leu a prece de abertura em havaiano. Lembro-me de como consegui o contrato de um livro 2 semanas depois de fazer o meu primeiro treinamento de Ho'oponopono. Praticamente tudo o que eu fiz foi comparecer a uma convenção de editoras, conversar e deixar o meu cartão. 2 dias depois, um editor me telefonou e me pediu que sugerisse ideias para um livro que estavam preparando. No fim do mês, o contrato era meu. À medida que a distância para Austin diminuía, também refleti sobre certa ocasião, 6 meses antes, quando um veterinário em Montreal me deu uma má notícia de que a minha querida gata Maya estava com linfoma intestinal. Era bastante provável que ela não saísse mais da clínica. Quando Maya teve alta, o veterinário me disse que, com sorte, eu teria algumas semanas para me despedir dela. Entrei em contato com Ihaliakala e pedi a ele que me ajudasse com uma limpeza especial, alguma coisa que purificasse o que quer que essa preciosa criatura tivesse contraído de mim.
15 meses se passaram depois do diagnóstico de Maya. Eu mal poderia imaginar, no momento em que eu estava preparada para sua iminente partida, que meses e quilômetros depois ela ainda estaria me acompanhando nas viagens. Ver Haleakala novamente em Austin foi como respirar na superfície depois de ter estado embaixo d'água, uma das experiências de estar de volta ao mundo. Entretanto, também foi uma imersão imediata na prática que mais alterou a minha vida nos 25 anos em que investiguei o budismo, as tradições espirituais celtas, a psicoterapia tradicional e a análise de sonhos, o trabalho com a energia e até mesmo o Wicca. E lá estava eu em Austin, novamente frente a frente com o Ho Oponopono, uma filosofia, uma tradição que praticamente passa uma esponja nas práticas, procedimentos e intermináveis atividades analíticas que estudei diligentemente por um longo tempo antes dela, no esforço de compreender e corrigir em mim mesma e viver a vida que vim viver nesse planeta. Devo admitir que uma parte de mim estava pronta para saltar no meio daqueles que não haviam encontrado o Ho Oponopono antes e dizer a eles, eu já faço isso. Mas comecei a fazer a limpeza e as memórias absurdas se dissiparam. Antes mesmo de o Dr. Viteio apresentar o Haleakala naquela noite, uma revelação me atingiu como um raio, fazendo com que eu saltasse da mesa onde estava sentado e corresse para o banheiro, reprimindo as lágrimas. Naquele momento, em Austin, em uma sala com vista para os arranha-céus da cidade, o Ho Oponopono envolveu o meu ser e eu tive um momento de clareza quando tive certeza de que não queria mais ficar viajando, independentemente do que acontecesse. 6 semanas depois, Maya, a gata, e eu estávamos viajando para o oeste com destino a Los Angeles, para uma nova casa em Topanga Canyon, que surgiu bem a tempo da nossa chegada quando a pessoa que ia alugá-la decidiu de repente deixar de fazê-lo. Mais 7 meses se passaram e, na semana passada, enquanto eu oscilava à beira de outra mudança significativa, li uma frase que Haleakala escreveu: o zero é a base de operações. Fiz uma limpeza e saltei da borda de outra existência como se já conhecesse, e agora posso afirmar que não caí. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar as mudanças, revelações e reflexões a respeito do Ho Oponopono que brotaram da minha viagem a Austin em fevereiro. Elizabeth Gale McCall.